Boa noite a todos. Bom, é sempre uma bênção estar aqui, pelo convite da direção da casa e também pela espiritualidade que nos recebe, né? E todo o carinho, a energia a qual vocês nos doam para que estejamos, como a nossa irmã Gil disse, amparados. Hoje eu trouxe, dentro do Evangelho, nos estudos da nossa doutrina, do capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos, obras de Emmanuel, na forja da vida, do livro da Esperança, e também da obra de Joana de Ângeles, de Valdo. Vamos falar de um tema a qual vocês tiveram a oportunidade, muitos aqui, né, estiveram presentes nesse filme sobre a forja, o que inclusive está em cartaz nos cinemas. Nós vamos falar justamente da forja, da transformação, daquilo que nós estamos buscando dentro de nós a melhora. Mateus 7,13, Novo Testamento. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que entram por ela. Já é um chamado ao nosso despertar. Aí vamos lembrar, muitos chamados, poucos escolhidos no nosso Evangelho, no capítulo 18. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque... Perdão. Obrigado. Isso. E porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Nós nos identificamos, né? Por quê? Porque nós temos ainda em nós esse conceito de seguir pela facilidade, de nos colocarmos justamente a abreviar aquilo que temos. Muito obrigado, irmã. Aquilo que temos, né? De passar, de ser forjado. O que é a forja? Lá no início da imagem, nos traz a imagem, malhando, né? Algo, um material bruto a ser trabalhado. Assim somos nós, irmãos, pela espiritualidade. Deus não nos força nada, nos concede a misericórdia de aqui estarmos encarnados. Mas a nossa lapidação se faz pela nossa condição moral. É muito importante, quando nós iniciamos os nossos estudos, sabermos do comprometimento a qual temos, principalmente conosco mesmo, né? Jesus, eu sempre utilizo essa passagem de João, porque ela é verdadeira. O que te importa? Tens a mim, segue-me tu. Muitos acabam deixando o seu caminho, a sua trajetória, para seguir algo, um modismo, uma facilidade. Mas e a tua evolução? Se és responsável por ti mesmo, por que então não seguir o caminho a qual Jesus nos traz, né? A buscarmos, esforçarmos para entrarmos nessa porta. A própria condição da regeneração é isso. É nos melhorarmos, termos a consciência que estamos fazendo o nosso melhor. E continua, trazes contigo a flama do ideal superior. Reencarna com entusiasmo, com o desejo de tudo realizar dentro do teu comprometimento reencarnatório. A nelas concretizar grandes sonhos que te nutres, mas diante da realidade da encarnação, das suas dificuldades aqui vividas na Terra, costuma dizer que a dificuldade é invencível. Já se coloca como um derrotado. Percebas nas palavras de Emmanuel, embora com esse vocabulário, né?
maravilhoso, mas nos traz uma realidade a nos chamar a atenção. Afirmas haver encontrado incompreensões e reveses, as justificativas que nós ainda temos em nós, né? Quando nos deparamos com as dificuldades, entraves de sabores por toda parte, se aspiras desse modo à realização do teu alto destino, coloca-se em dificuldade do teu segmento. Começas aí a se colocar na dúvida. Não desdenhe lutar, a fim de obtê-lo na forja da vida, na sua transformação. Nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem o apoio do próprio sacrifício. Quem disse para nós que seria fácil reencarnar? Quem disse para nós que teríamos todas as facilidades? Claro, muitos já trazem consigo uma condição meritória, né, das facilidades, mas tem o compromisso a seguir. Coloca-se naturalmente dentro da própria condição do servir. Mas para muitos, mediante ao que se comprometeu, ainda exige maior sacrifício. Mas todos são amparados por Deus. Todos nós temos conosco essa proteção, esse encaminhamento espiritual, meus irmãos. Todos nós. Deus nos ama. Jesus sempre nos dá a condição, através dos mentores que nos acompanham, dos anjos guardiões, todo o auxílio. Então não desanimem. É isso que Emmanuel nos traz no início dessas palavras desse texto. Os destrutivos gigantes da alma, que as dificuldades que se formam, os tormentos e a imaturidade do ego. Aí entra na própria condição, quando nós fugimos dessa, né, de acreditar em nós, ou mesmo quando tentamos nos sobrepor de forma egoísta, através da condição material, que de alguma forma reflete um fenômeno psicológico, está em nós. A mente é o criador de tudo. É a nossa própria mente que nos traz e nos coloca em situações, muitas das vezes, adversas. Às vezes de procedência inconsciente, noutras ocasiões de forma a estabelecer a necessidade da sua valorização. Pelo próprio ego, de se mostrar, de se pôr acima do teu irmão. Deus nos concede a condição da inteligência para que possamos nos ajudar, que possamos ser solidários. É essa a forma da nossa transformação, de reconhecer em nós o que podemos fazer de melhor, a servir. É muito importante refletirmos sobre essa passagem da condição, né, de estarmos bem. Quando escasseia os estímulos para esse cometimento do eu, quando já no seu limite de não acreditar mais, né, esse crescimento interior já não recebe a compensação externa, começa a desacreditar, mediante o reconhecimento na própria projeção da imagem, a reconhecer que você ainda está num processo de transformação. Não é tudo aquilo que você imagina. Nós somos iniciantes ainda nessa escala do aprendizado. O ego sobressai e fixa-se em mecanismos perturbadores. Começamos a duvidar de nós mesmos, quando nós inflamamos justamente a nossa condição material. Assim, desembaraça dessa forma o conflito de inferioridade da sensação de incompetência. É onde entra a própria condição de não acreditar, de que você não é capaz, porque você cria isso na sua condição, no teu pensamento, nas tuas atitudes. Você vai perceber o quanto você precisa se transformar, aceitar e se colocar numa condição simples de compreender o quanto você precisa caminhar. Isso se faz muitas das vezes, né, como ocorre hoje nesse mundo fenomênico, pessoas que saem, que buscam toda a fama, a glória, mas chega-se um ponto se sente vazio. Por quê? Está incompleto, é algo falso, isso falseia em ti a sensação do prazer, da plenitude, mas não és feliz.
A felicidade se encontra na tua plenitude espiritual. Isso quando nós, de fato, estamos em comunhão com a própria espiritualidade. Por mais simples que sejamos, mas que tenhamos paz no nosso espírito e acreditemos. Acostumado às respostas imediatas, o ego infantil deseja os jogos do prazer. Aí entra o materialismo, né? Eu posso, eu faço, eu mando, né? Mas não é assim. Isso é um ego nosso, é algo ainda do homem material. E isso ele quer conquistar a qualquer preço, passando sobre teu irmão, né? Subjugando, mandando, caluniando, e entra-se tudo na condição do egoísmo, que é contrário à caridade, que é a virtude do amor, da beneficência, da indulgência, né? Então ele não conhece dentro dessa condição, mesmo sabendo que logo termina deixando as frustrações que se faz. Quando você não consegue atingir algo que lhe dê a sensação do prazer, se dá o vazio. É triste. Muitos na solidão, sozinhos, deprimidos. Esse é o caminho. Quando você não alcança aquilo que ilusoriamente você buscou para si. Começa a reparar numa determinada pessoa, mesmo na sua simplicidade, mas que tem a felicidade, o apoio da família, o convívio com os amigos. Você se achando na condição material de se sobrepor, estás sozinho. Ou atrai pessoas do mesmo modo, semelhantes na sua condição do que possa oferecer. Isso é felicidade? Não, meus irmãos, isso é ilusão. É aonde Emmanuel nos traz a condição da amargura, da frustração, né, para fluir outros. E acabam com isso levando outras pessoas para o mesmo caminho dessa ilusão e a não felicidade. E a fim de consegui-lo, por não saber dirigir essas suas aspirações, as suas virtudes, o que quer que seja que ele almeja, asfixia-se nos conflitos perturbadores e atira-se no desespero, quando se sente só. Aí começa a pensar, o que devo fazer? A quem procurar? Muitos se perdem nesse caminho, né? Nós sabemos disso como estudiosos, se perdem, né? Se isolando nas drogas, nos vícios, entre outros fatores desagradáveis, que acaba comprometendo a sua própria condição reencarnatória. Isso quando tens o apoio de espíritos benevolentes, próximos também encarnados, que possam auxiliar pelo seu merecimento, pois as provações que nós precisamos passar é responsabilidade nossa. Ninguém pode passar pelo que nós temos de comprometimento aqui. O que está marcado das nossas provações somos nós. Podemos ser auxiliados, sim, mas precisamos reconhecer, precisamos permitir de sermos auxiliados. Quando assim não ocorre, volta-se para o mundo interior e reprime os sentimentos. Aí começa a pensar, né? Fechando-se no estreito quadro da depressão. O que foi dito? Aí entra em depressão. É preciso todo um amparo, um apoio, isso quando, né, ele se permite, ou quando chega a ele essa condição de ter o auxílio terapêutico da própria família, dos amigos, das pessoas, a auxiliar, a reconhecer. Faculta que resumam as tendências do prazer mascarados da autoaflição, da autoflagelação, de autodepreciação. Meus irmãos, nós quando encarnados nesse mundo que nós aqui estamos transitando, transição, pois nós aqui estamos numa condição temporária. Qual é o nosso início? Somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, somos criados numa condição da energia. E aqui estamos, moldados nesses corpos carnais, mediante a condição que temos que passar, nesse orbe terrestre. Então, quando nós aqui estamos, passamos por flagelações.
Isso também se faz fora do corpo carnal, na continuação da vida no mundo espiritual. Nós aqui vivenciamos também a nossa condição de purgação. Precisamos, mas temos o apoio. Ainda temos a condição da vida reencarnatória, algo que muitos espíritos almejam estar aqui, a reencarnar e poder dar continuidade no cumprimento da sua vida. Aqui é uma escola. O processo da expiação se faz aqui e as provações que nos são colocadas, de certa forma impostas, é aqui. Então precisamos amar, precisamos perdoar, reconhecer o quanto ainda temos que aprender. Jesus nos traz, amai-vos e instruí-vos. A instrução nos traz o conhecimento, a liberdade do ser. Muitas vezes, erroneamente ou de certa forma, por comodismo, ficamos presos a outras pessoas. Achamos que dentro dessa condição somos privilegiados. Não, meus irmãos. Temos sim que respeitar, manifestar, reconhecer, agradecer, mas não nos tornarmos prisioneiros. Jesus nos convidou a sair, a semear, que possamos semear, a sair, conhecer, buscar, respeitando sim o limite de cada um. Mas faça, entendam, o tempo urge, nós temos que nos dedicar a nós, não por uma questão de egoísmo, não, meus irmãos, nós temos que nos dedicar pela condição do autoconhecimento, da nossa liberdade, levaremos o que somos. Então, o que nós levaremos no pós-vida, na continuidade, é o nosso conhecimento, é as leis divinas, justiça, amor, caridade e moralidade cristã. Façam por você, respeite o teu próximo, mas se ele não estiver na condição de lhe acompanhar pelo seu padrão espiritual, da tua energia, continue você, agradeça. Assim é a própria condição no plano espiritual. Nós vibramos, nós atraímos os espíritos felizes dentro da condição que nos acompanha pelo nosso padrão vibracional. Hoje estamos aqui reunidos nesse lar de amor. Hoje nós nos permitimos a caminhar, a recebermos as benesses que já se faz aqui presente, a buscar ouvir, a refletir sobre essa transformação. E assim somos nós, graças a Deus. É isso que se faz quando a própria espiritualidade nos convida à nossa transformação. Não podendo fugir de si mesmo, somos os únicos responsáveis pelos nossos atos, nem dos fatores, que se fazem de forma coletiva. O ser debate-se entre o passado de sombras, as reminiscências que nos traz, que muitas das vezes não são lembradas. Na nossa ignorância, acomodação, toda a parte dos instintos e o que nós buscamos. Como nos traz Jesus, vós sois luzes. Aquele que me segue jamais permanecerá em trevas. Dentro da plenitude da tua condição de felicidade, através do teu esforço próprio, do teu amor, da tua autorrealização, nos dias presentes. A vida se faz no presente. Nós temos que vivenciar essa vida, Pois dentro dessas conturbações, as heranças que se ficaram, nós temos que agradecer, nós temos que suprir as dificuldades, mas através do amor, sem culpar ninguém. Somos os únicos responsáveis. A espiritualidade amiga sempre nos orienta. Amai-vos uns aos outros. Amem-se, meus irmãos. Coloquem-se na tua gratidão do ser, dessa virtude da tua reencarnação, o tempo de despertar, agradecer. Molde-se na tua transformação, no teu esforço, pelo teu merecimento, daquilo que almejas.
O que nós almejamos? A regeneração, a nos tornarmos espíritos bons, espíritos puros, a servir a Deus em melhores condições. É isso que nós almejamos. Os estímulos são fontes de energia, conforme dirigidos, brilham com resultados correspondentes. Estímulos, orações, agradecimentos, a prática do amor, da caridade, fazer o bem, iniciando por ti mesmo. Lembre-se, meus irmãos, nós somos a criação de Deus, o desejo da própria condição criadora é nos tornarmos melhores, espíritos conscientes a auxiliar um ao outro. É isso que Deus espera de nós e Jesus se esforça dentro dessa plenitude a nos conduzir a esse caminho do bem. O importante para o seu momento não é a qualidade da resposta estimuladora, mas a sua presença, aonde se considera ausente, em espírito, em lembrança, em agradecimento. Lembre-se, quando partires, deixarás para as outras pessoas o teu melhor. A lembrança, mediante uma oração, um agradecimento, algo satisfatório para a continuidade da tua vida, mesmo ausente na condição física. Que sejamos lembrados por simplicidade, pelos nossos atos, pelas palavras. É isso que a espiritualidade sempre nos coloca. Sejamos simples, mas verdadeiros para conosco, principalmente, a levar alegria, amor. Verdadeiramente, o interrelacionamento social, quando todos se encontram, o ego isola suas vítimas para chamar a atenção ou bloqueá-las. Vá ser de cada um. O egoísta, ele se coloca a se mostrar. E o mais simples, ele bloqueia, ele se mantém dentro da simplicidade, a servir, a observar, no relacionamento. Mas isso vai do estado da sua evolução espiritual de cada um. Não precisamos nos mostrar às pessoas. A nossa energia, a nossa vibração, quando se entra no ambiente, ela se faz presente. Muitas das vezes sem falar, sem se mostrar, na simplicidade, mas sentimos. Nós somos energia. Precisamos da forma física, da matéria, independente da condição que se faz, da beleza exterior. Quantos aí, no anonimato, na simplicidade da sua formação, têm uma presença espiritual bem marcante, bem mais forte do que outros que se colocam dentro da condição de se mostrar, de se prevalecer, mas não tem justamente essa doação, essa energia a agradar a muitos. Se aspiras desse modo à realização do teu alto destino, não desdenhe lutar a fim de obtê-lo. Pedis e obtereis, mas tenha a condição, o conhecimento que irás receber do que aquilo você merece. Paulo de Tarso nos traz, também eu sempre coloco nessa epístola, Tudo posso, tudo me é lícito, mas nem tudo, me é concedido. Nós obtemos aquilo que estamos preparados a receber. E quando buscamos dentro da evolução espiritual do nosso ser, dessa satisfação a respeitar essas leis divinas, nós sabemos ao que nós temos condição de ir e como também servir. É pelo mérito, é justamente pela tua doação do teu ser, não simplesmente por querer. Inicialmente no texto, eu quero, eu desejo. Isso é ego, egoísmo, é contrário à virtude da caridade. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho, e nada se consegue de bom sem o apoio no próprio sacrifício. Forjar, malhar aquele
material bruto a se transformar em algo belo, eficaz, eficiente. Nós somos diariamente lapidados pela espiritualidade amiga. Nós, como nos próprios estudos doutrinários do Caminho da Luz, principalmente, obra de Emmanuel com Chico, nos traz a forja, a transformação de quando, iniciaram o início, e naturalmente, das civilizações primitivas aqui nesse orbe. Toda essa forja, toda essa transformação de corpos, inicialmente, corpos diferenciados do que somos hoje, a chegar dentro do que somos hoje, primatas, o que éramos, para a condição hoje do raciocínio, já considerando o nosso livre-arbítrio, e muitos assim o fizeram, já retornaram da sua origem, mas estamos aqui, temos a consciência, somos dotados da inteligência, buscamos o estudo para a nossa evolução, e assim temos que continuar. Chegará um tempo que não precisaremos mais de um corpo denso, seja onde for, em qual orbe, onde seja, há muitas moradas, mas na constituição que se faz de um corpo carnal, a sermos simplesmente a energia a emanar, a termos acesso a toda a própria condição, a condição do universo, a servir em todos os lugares. Se queres na sombra do vale exaltar o tope do monte, basta contemplar-lhe a grandeza. Ou seja, se desejas alçar, buscar o que é meritório para ti, a própria condição da sua elevação, basta acreditar e fazer por merecer. Mas se te dispões a comungar-lhe o fulgor solar da beleza do cimo, será preciso usar a cabeça que carregas no ombro. Ou seja, não basta simplesmente a parte pensante, nós temos que buscar o conhecimento e nos valorizarmos, fazer por onde merecer a nossa grandeza espiritual. Será preciso usar a cabeça que carregamos, sentir com a própria alma, mover os pés em que te sustém e agir com as próprias mãos. Depende única e exclusivamente de ti, a tua transformação. É sua responsabilidade, pois será a ti cobrado pela tua mente a tua condição num determinado retorno, num ponto que serás colocado contigo mesmo, quando assim retornares. O que fez, o que deixou de fazer na prática do bem, na prática da caridade, principalmente, inicialmente contigo, e depois auxiliar todos aqueles que confiaram em você. Quando nós reencarnamos, nós não estamos só, trazemos para junto de nós, no nosso meio familiar, como no meio social dos amigos, espíritos comprometidos a nos auxiliar e também a nos testar. E muitos desses são espíritos a qual somos devedores. Temos o compromisso de auxiliá-los, de buscar, corrigir algo que o deixamos muitas das vezes lá atrás, nessa incompreensão. Assim como o metal é moldado pelo fogo, como lá no exemplo, na figura, nós também somos moldados pelas provações da vida. A bigorna, a marreta, é as dificuldades que nos molda, E muitas das vezes nos sentimos, nos colocamos incompreendidos, nos vitimamos. Mas precisamos passar por esses moldes. Como nós almejamos a condição de melhora, a servir a Deus, se ainda mantemos em nós essa condição do egoísmo, da maldade, da maledicência, os pensamentos contrários? Não, nós temos que ter amor, nós temos que nos doar, temos que ser verdadeiros conosco, perguntar: o que fiz, o que faço para merecer as benesses, o conversar, o agir para com Deus, para com Jesus, os espíritos amigos?
Cada desafio é oportunidade para sermos transformados e fortalecidos. As dificuldades nos fortalecem, mas temos que reconhecer, não nos vitimarmos. A resignação, a condição da aceitação. Não nos acomodarmos, mas nos mantermos fortes, renascer. Tanto como cristão quanto como pessoas. Ou seja, temos o compromisso material da evolução do nosso corpo, da nossa mente, mas espiritualmente. Essa é a maior transformação em nós, que é a moralidade cristã. Deus nos forja com paciência e propósito. Já sabendo quem somos nós pela nossa condição, Ele nos dá todo o tempo necessário, em várias, inúmeras reencarnações. Mas cabe a nós, meus irmãos, anteciparmos, buscarmos aprimoramento, a servir, a sairmos dessa condição, muitas das vezes que nos colocamos de comodismo, sentirmos penas de nós. Não, vamos arregaçar as mangas, vamos servir, vamos levar o Evangelho, vamos praticar, vamos incentivar os irmãos a apoiar. Esse é o nosso caminho. Muitos precisam de nós. Se assim nós desejarmos de fato sermos escolhidos, que façamos por merecer? O que fizeste por ti? Essa pergunta questiona-se em nossa mente, principalmente quando assim nós estivermos fora desse corpo físico. O que fizeste por ti? É só lembrar da obra, né? Voltei, do irmão Jacó. O que fizeste? Inúmeras obras. Perfeito, parabéns por ti. Inicia-se o processo evolutivo dentro de ti mesmo, de reconhecer e saber o quanto é importante a tua evolução para Deus e para a própria espiritualidade. Deus nos forja com paciência e propósito, lapidando o nosso caráter para que possamos refletir e doar nosso amor ao mundo. Fazemos parte desse universo. Somos, como dito, inicialmente criado pela energia, por essa mônada, a nos transformarmos forjados dentro de um processo mineral, vegetal, animal, hominal e, angelical. É isso que nos espera. Quanto tempo? Não sabemos. Depende de cada um. Uns adiante, pelo seu estudo, pelo seu merecimento, pelo seu esforço. Outros ainda demorando mais. Mas como nos traz Jesus, todos nós seremos convidados, convocados à transformação. Seja aqui ou em outros orbes. Seremos. Precisamos, de fato, nos doar. Precisamos nos esforçar. Precisamos praticar. Aí estão as obras. Ser consciente de Joana, através de Divaldo. Emmanuel, numa dessas obras abençoadas, com 90 capítulos do Evangelho, através de Chico. E o capítulo 18 que nos traz, muitos chamados, poucos escolhidos. E nós, estamos sendo chamados? Sempre o fomos, desde o início da nossa existência. Mas escolhidos, aí já é uma outra condição. O que estamos fazendo? O que estamos esperando, Será que ainda estamos na condição do comodismo? Chico nos traz, há sempre o tempo de recomeçar. Faça um novo fim para você. Sinta a gratidão do teu ser pela tua vida. Leve com amor e simplicidade os ensinamentos de Jesus, principalmente a ti mesmo. Compartilhe no Evangelho no lar, convide os seus irmãos, participe de reuniões, façam trabalhos samaritanos, sirvam. É aí que você estará buscando a tua transformação, a servir, pois a gratidão se dá através do ato da tua bondade e da tua entrega. É isso que é a recompensa perante a espiritualidade. A tua paga está feita quando praticas realmente o verdadeiro sentido da caridade. Benevolência, a própria condição da indulgência e o perdão das ofensas. Perdoem-se, agradeçam. Sempre Jesus
a nos amparar. Sejamos luz como nos traz Jesus, há sempre tempo. A separação do joio e do trigo, constante, já está sendo feita. Nos esforcemos para termos um merecimento ainda dessa participação de transformação em nossas vidas e podermos colaborar, sermos gratos a cada dia por estarmos vivos. Muito obrigado.